Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje não posso estar aí com vocês porque fui submetido a um procedimento cirúrgico e estou aqui no hospital de atestado médico, tá certo? Mas deixei essa aula aqui gravada para que vocês não tenham interrompido aí o processo. Espero que vocês consigam prestar atenção, eu sei que é muito mais difícil, né? Mas eu espero que vocês consigam prestar bastante atenção e aprender para continuar aí tendo sua formação adequada, tá ok? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do assunto que eu quero falar hoje. Pronto. Nós estamos aí estudando o capítulo 7 do SME, como você bem sabe, né? Nesse capítulo 7, gente, a ideia é a gente estudar. Deixa eu acender aqui a luzinha para ficar um pouquinho mais claro. Muito bom, tá feito. A ideia é a gente estudar aí a sobrevivência no ambiente terrestre. E aí, de uma forma bem inteligente, o SME trouxe para a gente uma correlação que eu acho muito interessante, que é a correlação com a água. A gente sabe, né, que a água é essencial para a vida. E aí eu queria que você já fosse estabelecendo essa correlação. Quanto mais próximo da água, mais formas de vida a gente vai encontrar, maior densidade entre as populações. Isso significa que vai ter mais organismos numa mesma área, não é assim? Bom, pensando então nessa sobrevivência no ambiente terrestre, perdão, né? Nós temos estudado aí ao longo dos dias os biomas, né? Estudamos já os biomas brasileiros, especialmente aqueles com alta umidade, como é o caso da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal. Estudamos os biomas cujas precipitações são regulares, são aqueles biomas do sul, né? O Pampa Gaúcho, a Mata das Araucárias, que está ali em Santa Catarina, no Paraná, né? E na última aula a gente teve a oportunidade de estudar o Cerrado. O Cerrado está classificado aqui como um bioma em que temos baixa taxa de umidade. Se você parar para pensar, nós estamos justamente vivendo a época da seca aqui, né? E nessa época da seca, a gente precisa, o Cerrado, né? Fica bastante diferente, com uma paisagem específica, com vegetação adaptada a essa condição, não é assim? Então, na última aula a gente falou sobre as adaptações vegetais para suportar a seca no Cerrado, falamos do fogo no Cerrado, falamos também do período de chuva, da importância das raízes profundas das plantas do Cerrado para a infiltração da água no solo, o que vai contribuir muito, né, com a formação dos lençóis freáticos. Beleza? Hoje eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre o Cerrado e falar para você de outros dois últimos biomas, que também estão classificados aí como biomas de baixa taxa de umidade. É o caso da Mata dos Cocais e a Caatinga. Vamos nessa? Bom, quando a gente pensa em Cerrado, a gente pensa sempre numa mesma figura, né, no mesmo cenário, aquelas árvores espaçadas, distantes umas das outras, com o tronco retorcido, com um porte médio, não é? Entre as árvores a gente lembra de gramíneas, mais ou menos esse é o panorama geral, né? Quando se fala em cerrado, essa é a imagem que a maior parte das pessoas tem à cabeça, tá certo? Mas eu queria te chamar a atenção de que o cerrado não é somente essa paisagem. Na verdade, no Cerrado existem várias formações vegetais. E essas várias formações vegetais são cenários diferentes, são vegetais até diferentes, que estão mais ou menos adaptados a viver distante da água, tá certo? Então aqui, ó, no Cerrado, a gente encontra formações florestais, florestas mesmo, com árvores mais altas, mais próximas umas das outras, o solo fica sombrio, porque a copa das árvores impede que a luz do sol chegue, tá certo? Bom, temos também as formações savânicas. O que seriam essas formações savânicas? Seriam justamente aquele panorama que você tem aí na sua mente sobre o Cerrado, né?
esse que eu acabei de descrever, né? É o cerrado que a gente chama de cerrado estrito sensu, tá bom? E tem aqui as formações chamadas de formações campestres. São formações em que a predominância é de gramíneas, né? Então você tem, por exemplo, o Campo Limpo, são somente gramíneas, regiões em que eu só vou encontrar gramíneas. O Campo Sujo, eu encontro gramíneas e arbustos. Esse nome sujo seria aí por conta da presença desses arbustos, entre aspas, né? É metafórico essa ideia, né? E com campo rupestre. O campo rupestre já tem algumas árvores, até mesmo a presença de alguns buritizais. Beleza? Tranquilo. Você já deve estar se perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer para gravar tantos nomes? Não, gente, não grava. Não grava, não precisa gravar esses nomes aí. Não vi nunca cobrando conhecer exatamente cada um desses nomes, tá bom? O que se cobra é que você perceba que o cerrado não é uma paisagem única, tá bom? E que essa paisagem tem uma relação direta com a presença da água. Para você entender um pouco mais disso, eu separei aqui essa figurinha. Olha só como é que acontece aqui nessa figurinha. Olha, ela é uma figurinha que vai fazer a gente pensar. Eu sei que a letra está pequenininha, não dá para ver muita coisa, mas a ideia aqui é fazer você refletir sobre essas várias paisagens ou várias formações vegetais do cerrado. Então, vou começar aqui, ó. Aqui eu estou representando um rio ou um córrego que seja, tá bom? Então, ó, quando você observa a vegetação aqui próxima do córrego, a gente vai ver árvores mais altas e árvores mais próximas umas das outras. Aqui a gente tem o que a gente chama de mata ciliar, beleza? Um pouquinho mais distante do rio, a gente ainda até encontra alguns corpos d'água, né? A gente vai ter a mata chamada de mata de galeria. As árvores continuam altas, mas se você reparar bem direitinho aí, a representação está indicando que elas estão mais distantes umas das outras. Seguindo, depois da mata de galeria, indo para longe do rio, tá bom? Você vai ter a mata seca e o cerradão. Olha lá, gente, a diferença na altura da vegetação, no espaçamento entre as árvores. Acho que fica bem evidente, não é? Bom, mais distante da água, a gente vai ver as formações savânicas, né? É aquela história do cerrado, chamado de senso restrito ou estrito senso, tá bom? É aquele cerrado que você tem em mente mesmo, né? Com aquela paisagem de árvores tortas, distantes umas das outras, com bastante graminhas, que nessa época da seca ficam naquela cor palha, tá bom? À medida esse cerrado estrito sensu pode ter localização, né? Ou um cerrado em sentido amplo. Ele pode apresentar essas formações campestres, né? Que eu acabei de falar para você, gramíneas com arbustos, somente gramíneas, gramíneas com algumas árvores, são lá aqueles vários tipos de campos. Beleza? Tranquilo? Gente, aqui o mais importante não são os nomes. O mais importante é que você perceba que o cerrado tem diferentes formações vegetais e há uma relação bem próxima com a água, tá certo? Então, ó, quanto maior disponibilidade de água, mais a gente vai encontrar árvores, árvores altas, maior densidade de organismos. Beleza, maravilha. Espero que você tenha entendido bem aí o meu recado nesse ponto. Tá legal? Bom, seguindo aqui, ó, a gente vai ver o próximo bioma. O próximo bioma é chamado de Mata dos Cocais. Por que ele é chamado assim? Porque tem muitas palmeiras. Você sabe que o fruto da palmeira é um coco. Não só aquele coco verde que você consome na praia, né, gente? Que saudade da praia, não dá? Comer, tomar água de coco na praia é muito gostoso, não é assim? Não, não estou falando só desse coco verde aí, não. Eu estou falando também de outros cocos, cocos pequenininhos, coquinhos, que fornecem alimento, que podem fornecer energia, matéria-prima para várias e várias materiais, tá certo? Bom, por isso que ele é chamado de Mata dos Cocais, beleza? Ele fica espremidinho entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. E porque ele fica espremido entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, ele é reconhecido como uma espécie de região de transição. Quer dizer o quê? Lá na Mata dos Cocais, eu posso encontrar espécies
seriam típicas do Cerrado ou espécies típicas da floresta amazônica. Está mudando ali a paisagem, tá certo? Está mudando ali o bioma, né? A predominância é uma predominância de palmeiras. As palmeiras aí que mais se conhecem é a babaçu, buriti, carnaúba. Você já ouviu falar de alguma delas? Se não, procura aí no Google para você ver como é que essas palmeiras, como é que o fruto dessas palmeiras é utilizado aí pela gastronomia, pela indústria também, por conta de fibra e tudo mais. Tá legal? Um clima semi-úmido, né, muito seco, mas tem bastante umidade. O solo é rico em minerais, né? E tem uma característica aqui que eu gosto muito de chamar a tua atenção, que é a exploração extrativista. O que significa isso? As pessoas vão até essas matas dos cocais para extrair o coco ou os cocos, né? As amêndoas aqui de cocos, tá legal? De plantas que elas não plantaram. Plantas que estão lá, são nativas, né? São naturais, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. Olha só, Mata dos Cocais. Está aqui, ó, no mapa do Brasil, ele fica entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, tá bem? Bem apertadinho ali, norte, nordeste, pega Piauí, Maranhão, pega um pouquinho do Pará também, tá legal? Então, aqui a gente tem a Mata dos Cocais. Legal? Bom, paisagem dessa Mata dos Cocais é mais ou menos essa, ó, cheia de palmeiras, tá vendo? Palmeiras. E essas palmeiras aqui são muito interessantes, né? São os buritis. Os buritis são palmeiras que crescem em alagadiços. Eles também estão presentes no Cerrado. Quando você no Cerrado olhar um buriti de longe, pode ter certeza, ali onde ele está tem água, porque ele cresce justamente nesses alagadiços. Beleza? Porque ele está espremidinho aí entre os vários biomas já bem formados, a gente vai chamar de região de transição. Eu vou chamar de ecótono. Legal? Seguindo aqui, a história do extrativismo vegetal. Então, várias e várias comunidades vivem justamente de retirar, de quebrar o coco. Essas mulheres são popularmente conhecidas como quebradeiras de coco. Elas se reúnem para trabalhar e à medida em que elas vão trabalhando, elas vão conversando, elas vão cantando, né? Acabaram desenvolvendo um movimento cultural que tenta fazer com que as pessoas se sensibilizem, né, pela realidade dessas comunidades. Porque o que acontece? São pessoas simples que vivem de extrair o fruto dessas palmeiras. Acontece que elas não são donas da terra, cartorialmente falando. Então, quando alguém vem, compra aquela terra, pode impedi-las de ter acesso às palmeiras, que seria bastante ruim para elas, ou até pior, né, gente? Pode mudar a vegetação para um pasto, para uma cultura, tá certo? E aí eliminar uma riqueza nativa que se tem, tá bom? Beleza? Tranquilo? Esse aí foi a Mata dos Cocais. Para você fixar bem isso aqui, eu escrevi, ó, a Mata dos Cocais é um bioma de transição. O nome técnico dessa história de bioma de transição é ecótono. Está lá no norte e nordeste do Brasil, né? E, para marcar bem, ele é rico em palmeiras, e por isso que formam cocos, chamado de Mata dos Cocais. Maravilha, gente! Espero que você tenha curtido aí saber um pouquinho mais sobre a Mata dos Cocais. O último bioma de que eu queria falar é justamente da Caatinga. Ela é bem famosa, né? Todo mundo lembra disso, Caatinga, que está lá no Nordeste brasileiro, tá certo? Caatinga é um nome de Tupi-Guarani que significa mata branca. Por que a mata fica branca, gente? Justamente por conta do período da seca. É uma seca prolongada, a vegetação perde as folhas, especialmente a parte verde, né, dessas folhas, e aí o que ficam são os galhos que ficam esbranquiçados, meio acinzentados. E por isso, esse nome, Caatinga, mata branca, tá bom? Bom, pronunciado aí é justamente a seca. A seca na Caatinga sempre chama a nossa atenção. O clima é semiárido, né? Esse clima semiárido torna a vida lá muito, muito difícil, muito difícil.
às vezes, muitos animais acabam sucumbindo porque não conseguem beber água, tá certo? Essa condição difícil de sobreviver também provocou a saída de muita gente de lá, né? O, a, o que eles chamam lá de êxodo, né? Causando aí a migração de muitos nordestinos para as outras regiões do Brasil, inclusive aqui para Brasília. Brasília tem uma comunidade nordestina bastante ampla, justamente de pessoas que vieram para cá buscando outras condições, né? Sociais, ambientais também, tá certo? Sobreviver na Caatinga não é fácil, não é fácil. Não é fácil, mas é possível, viu? O que o pessoal tem feito? Eles têm observado as situações, ou melhor, aquelas vegetações que são adaptadas às condições da caatinga. Uma dessas vegetações é justamente o mandacaru. Já ouviram falar no mandacaru? O mandacaru é esse cacto verde, bem verde, gente. Chama a atenção, né? O fato dele ser verde numa mata branca. Por que ele é verde? Porque ele armazena água. Então, a clorofila, as células estão bem vivas, certo? Esse vegetal aqui consegue armazenar água no seu caule. O caule é verde. Então, esse vegetal faz fotossíntese no caule. Cadê as folhas do mandacaru? Gente, as folhas do mandacaru foram enroladinhas, enroladinhas, enroladinhas e se transformaram em espinhos. Esses espinhos aí é que vão proteger o caule da predação de animais. Tá legal? Então, você tem aí um vegetal que consegue suportar a condição de seca e, mais do que suportar a condição de seca, ele fica bastante vivo e viçoso com bastante água. O que o pessoal tem percebido? Ora, se conseguirmos cultivar o mandacaru, pode-se ter uma fonte de água, além de nutrientes, para a criação de animais. Mas você já está pensando assim, pô, Júnior, mas vai dar um trabalhão danado tirar esses espinhos, né? Bom, o que se tem feito é justamente buscado um melhoramento genético para obter mandacarus com espinhos pequenininhos ou inexistentes. Aí você começa a ter uma vantagem, né? Vantagem para sobreviver àquele período que é bastante rigoroso lá no Nordeste. Tranquilo? Outra possibilidade aqui, outra característica, é justamente a fauna, né? A fauna nordestina é também característica, né? Você conhece lá a Asa Branca, por exemplo, da música do Luiz Gonzaga. Espero eu que você conheça. É uma música tradicional, né, cultural, importante aqui para o Nordeste brasileiro, né? E tem aqui esse bichinho, eu quis trazer esse bichinho por um fato curioso também, né? É um tatu pequeno, bem pequeno, ele vive aí intocado, seja na madeira, ou seja também em rochas, tá certo? Esse tatuzinho pequeno chamado de peba. Você já usou essa expressão? Aqui em Brasília a gente usa essa expressão de uma forma pejorativa, né? Oh, o fulano ali é um peba porque não faz as coisas direito, não sabe o que fazer, né? Pois é, a origem desse nome é a origem de um bichinho que fica aí se escondendo, sorrateiro, que é o peba lá no Nordeste. Outra curiosidade desse bichinho é que bactérias do intestino dele são capazes de coagular o leite. E aí o pessoal descobriu isso há anos e anos e anos atrás e usava essas bactérias, claro, né, depois de fazer uma higienização bem intensa nesse intestino, usava essas bactérias para coagular o leite e fazer o queijo. Um queijo que eu tenho certeza que muitos de vocês já consumiram, se não todos, né? É o queijo coalho. Já comeu o queijo coalho? Pois é, o queijo coalho, que hoje em dia não pode faltar em churrasco nenhum, não é? Ele é produzido a partir de bactérias que foram retiradas do intestino do peba. Né? Hoje em dia, obviamente, não precisa sacrificar mais esse animal, o pessoal já purificou, já separou essas bactérias aí, tá certo? O processo, o queijo que você come hoje é um queijo industrializado. Mas a origem de tudo é desse animalzinho, tá legal? É só mais uma curiosidade para você curtir, beleza? Bom, aqui, por último, eu queria falar aqui para você que o Nordeste também tem a capacidade, né, de produzir frutas, e frutas como uva, como morango, que são
culturas que exigem muita água. Como é que o pessoal tem conseguido fazer isso aí? Gente, eles conseguem fazer isso graças a desenvolvimento tecnológico, pesquisa agropecuária, tá certo? E bastante mesmo, tecnologia envolvida para que a irrigação seja a mais bem sucedida possível. Então, consequência disso, hoje em dia, o Nordeste é um exportador de frutas. Muito provavelmente, as uvas que você tem consumido, uvas sem semente, por exemplo, aqui nos supermercados de Brasília, são uvas que podem ter sido produzidas lá pelo Nordeste. Tá ok? Maravilha. Muito bom. Era tudo isso que eu queria falar com você, né? Lembrar e reforçar que Caatinga é a Mata Branca, né? O clima é semiárido, é possível a produção agrícola, especialmente se você envolve irrigação, né? E a vegetação é adaptada à seca. As plantas são chamadas de xerófitas, tá ok? Gente, não deixa de fazer os exercícios, tá bom? Para você guardar tantas informações, tantas coisas que a gente tem discutido, eu espero que você esteja fazendo aí todos os exercícios do SME. Então, aqui estão as atividades relativas a esse conteúdo, elas estão na página 24 do seu capítulo 7. Espero que você tenha conseguido aprender bastante, tá bom? E até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Um abraço.